Olá, super organizados! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização. E o tema do vídeo de hoje é... Boa noite, pessoal! Essa é uma live do Kalinka Organiza Minha Vida e hoje vamos conversar com Helena Alcas, que deve estar entrando daqui a pouquinho, para conversar com a gente sobre como organizar com o cliente e não para o cliente. Então vamos entrando, pessoal. Eu vou começar aqui a falar sobre... cumprimentar. Bem-vindo, Borges, tudo bem? Seja bem-vindo à live. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando. A Helena também, ela já estava se preparando para entrar aqui na nossa live. Então, todas as quartas-feiras, às 22 horas, eu estou fazendo live aqui no Instagram e convidando convidados super especiais para poder falar sobre temas diferentes da organização. Seja bem-vinda, Márcia, seja bem-vinda, Daiane, Val, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos. Vamos aproveitar e clicar aqui no aviãozinho e convidar outras pessoas que queiram saber como é que é trabalhar com o cliente, não para o cliente, que é uma cultura que nós temos aqui no Brasil. A Helena vai comentar muito sobre como funciona a organização lá nos Estados Unidos, para a gente entender, né? Então, isso é importante. Bem-vinda, Martinha. Seja muito bem-vinda. Oi, Mônica. Sejam bem-vindos. A gente está fazendo esse horário bem tarde, 22 horas, devido a ter muitas lives no horário das 8, tá? Sejam bem-vindos, bem-vindos. Olha lá, já virei aqui, ó. A gente vai acenar e acaba virando a câmera, né? Boa noite, Martinha. Oi, Ana, organiza, seja bem-vinda. Daqui a pouquinho a nossa convidada tá chegando. Olá, Alan, tudo bem? Minimalize. Ah, oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quanta gente legal. Muita gente legal. Oi, 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 oi. A gente escolheu esse horário por causa que às 20 horas a gente não tá conseguindo fazer, né? Porque a internet tá muito fraquinha e tal, então eu tô tentando fazer esse horário. E eu aqui tô trabalhando a partir das 19, porque de dia eu cuido da minha pequenininha. Então meu trabalho aqui, meu expediente começa às 19 horas, e aí eu vou indo, então por isso que esse horário. Tudo bem, Ana? Seja muito bem-vinda! Estamos esperando a nossa convidada especial aqui, pra gente conversar hoje. Deixa eu até colocar aqui, vamos ver se eu já coloco o assunto, pra gente fixar, né? Será que eu fixei? Eu não sei se fixou. Isso, eu aprendi como fixar o assunto, né? Então vamos deixar aqui. Como organizar com o cliente e não para o cliente. Olá, tudo bem, Alan? Seja muito bem-vindo à live. Vamos chamando o pessoal que vocês acham que tem interesse nesse assunto sobre, né, como atender o cliente. É um tema super legal. E daqui a pouquinho a nossa convidada tá chegando. Deixa eu ver aqui. Olá, Karina. Oi, Dani. Sejam muito bem-vindas. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live. Eu tenho feito lives todas as quartas-feiras, nesse horário às 22, aqui no meu perfil. E eu tenho feito lives também como convidada em outros perfis. Todas as lives que acontecem aqui, eu organizo com o cliente, graças a Helena. Legal, é isso aí. Todas as lives que estão sendo feitas aqui no Instagram tá indo pro meu canal do YouTube depois. Então quem quiser ver em detalhes, perdeu alguma coisa, quer ver a reprise, lá no meu canal do YouTube estão todas as lives, tá bom, pessoal? Faz toda a diferença. Eu já atendi alguns clientes que eu trabalhei com eles aqui mesmo no Brasil, mas a maioria realmente por causa da cultura, a gente trabalha para eles, né? Olá, Lu, seja muito bem-vinda. Olá, muito boa sua live. Já assistiu uma? Que legal! Que bom que você gosta. A gente tenta passar bastante conteúdo, né? Bastante coisa. Ó, nossa convidada já chegou. Vamos ver se a gente já consegue chamá-la. Vamos ver. Ainda não apareceu aqui pra mim. Vamos ver se... não apareceu ainda pra mim. Pra gente poder deixar ela entrar. Olá, Adriana, seja muito bem-vinda. Eu trabalho com e para o cliente. A gente vai falar bastante desses termos, com e para. A Helena é expert no assunto e vai falar muito pra gente. Oi, Lu, boa noite, seja muito bem-vinda. Aproveitando muitas lives, né?
Vamos ver. Eu não tô conseguindo chamar a Helena. Vamos ver. Apareceu aí o convite para você, Helena? Olá, Miguel. Seja bem-vindo. Vamos ver se eu consigo. Nossa convidada super especial. Oi, boa Alô, tudo bem? noite! Eu tô com um problema de áudio, eu não tô te ouvindo, eu não sei por quê. Jura? É, peraí. Tá. O pessoal tá ouvindo bem? Eu vou sair, desligar o meu Bluetooth e voltar. Peraí um Combinado, instante. tá bom. Vocês estão ouvindo bem? Porque talvez seja alguma coisa da internet. Vamos lá. A Helena vai sair, daqui a pouquinho ela volta, tá? Boa noite. Ah, tá me ouvindo bem, então tá bom. Eu tive problemas também para algumas lives de não conseguir. Tá ouvindo agora? Tô. Aê! Muito, 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 muito bem-vinda, Helena. É uma honra para mim ter você aqui no meu Imagina, Instagram. imagina. Olha, eu tô até nervosa, até emocionada, porque a gente, Pode nossa, parar. Há quantos anos eu te conheço? isso é verdade, né? Eu falo assim, 2012, nossa, faz 2011, você... muito tempo. Faz muito tempo, faz. E eu te acompanho, tal. Então E relaxa. foi como eu falei, é uma referência para mim, assim como eu sou referência para outras pessoas, a Helena é uma referência para mim. Então é uma honra tê-la aqui. Muito Muito obrigada por ter aceito o obrigada. convite, né? E eu queria agora que você se apresentasse para algumas. Eu acho que quase todo mundo te conhece, né? Que você é uma referência muito grande no mercado. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você para minha audiência que não te conhece ainda. Pode ser? Claro. Muito obrigada por me ter aqui. Muito boa noite para todo mundo. Vocês, madrugadoras, né? No Brasil, todo mundo fica acordado até tarde. Aqui são 8 da noite e eu tô assim, gente, é tarde pra caramba. Aqui o povo fica até madrugada assistindo live. Isso, eu tô vendo. Mas enfim, meu nome é Helena Alques, eu sou brasileira, eu moro nos Estados Unidos já há quase 20 anos, esse ano fazem 20 anos, e me mudei muitas vezes. Quando eu conheci a Kalinka, eu estava morando em San Diego, a Kalinka também estava na Califórnia, Isso mesmo. e eu trabalho como personal organizer desde 2010. Me tornei instrutora da NEIPO, que é a nossa associação profissional, em 2013, 2015, 2013, 14, eu acho que foi quando a gente lançou a aula em espanhol, depois em português. Legal. E em 2016 eu lancei o Profissão Personal Organizer, que é um curso de negócio e empreendedorismo para personal organizers online comigo. E em 2016 eu me mudei para Chicago, que eu espero que seja a minha casa por muito tempo. Que gostoso. Eu sou aluna da Helena, tá, gente? Então também tem que falar. Eu acompanho o trabalho dela há muito tempo. E como a vida vai mudando, acabei descobrindo que ela era uma das melhores amigas de uma ex-chefe minha. Esse mundo é muito pequeno, né, Helena? É engraçado Muito. como as É coisas vão verdade, eu tinha até acontecendo. esquecido da Jaque. Então, descobri que a minha ex-chefe era a melhor amiga da Helena, mas as coisas vão acontecendo. E quando eu morei nos Estados Unidos, a gente não conseguiu se conhecer pessoalmente, né? A gente Não, teve só a oportunidade de se abraçar ano passado, durante a na conferência. conferência. Mas parecia que a gente já se conhece há anos, né? É tudo Isso, virtualmente, toda essa coisa virtual, mas era como se a gente já fosse amicíssimas há muito tempo. Foi só o abraço mesmo presencial que aconteceu durante a conferência. aquela Muito sensação legal. do você realmente existe, né? Sim, é muito bom abraçar. A gente está agora nessa quarentena e faz falta, né? Essa coisa do contato e Nossa, eu tal. tô sentindo muita falta dos amigos. Mas é uma oportunidade da gente também perceber outras coisas, dificuldades, as pessoas começarem também a usar a criatividade para isso, né? Eu queria, vamos lá, começar a falar sobre o assunto, que é muito legal. O pessoal já estava até comentando aqui. Você trabalha para o cliente, com o cliente. Uhum, Explica um pouquinho como é que é a cultura aí de organização, uhum. como é que funciona, porque aqui a gente trabalha muito para o cliente e você sempre fala muito, inclusive nos seus cursos, nas suas aulas, sobre trabalhar com o cliente. Como isso está É, sendo uma coisa tão usual agora, no momento em que a gente está vivendo. Conta aí pra gente. sim. Bom, quando eu comecei a ensinar, nunca me ocorreu que existia algo diferente do que a forma como a gente trabalha aqui, que é trabalhar com o cliente. O que que significa trabalhar com o cliente? Aliás, vamos voltar um pouquinho, né? Tudo parte da definição que a NEIPO tem de organização profissional e que define que a essência da organização profissional acontece na transferência da habilidade de organização.
Isso Certo. significa que o nosso papel é de ser um instrutor para o cliente, né? A gente organiza porque a gente tem esse conhecimento da organização, a gente conhece os processos, conhece os sistemas, mas a nossa função é realmente ensinar o cliente para que ele, a partir daquela experiência que ele tem com a gente, ele possa replicar isso em todas as outras áreas da vida dele. Então, quando eu comecei a ensinar, não me ocorria que seria diferente, né? Sim, Então, foi todo um aprendizado para mim também, enxergar a forma como é feito no Brasil. sim. Mas eu nunca deixei de enfatizar, inclusive eu ensino e eu tenho muitas alunas, né, que trabalham com o cliente o tempo inteiro. Porque eu sempre explico para vocês que tudo é a forma como você se apresenta. Se você se Sim, apresenta que é dessa forma que você trabalha, o cliente vai entrar no esquema com você, com né? certeza. E a grande importância do processo de organização com o cliente está na experiência que o cliente passa quando ele está lidando com os seus objetos. Se Legal. nós entendermos que todos os objetos têm. é, Se você quiser, me interrompe, Kalinka, porque você já Não, me pode falar, eu tô conhece. aqui, não, a gente tá entendendo a definição porque o pessoal comentou muito disso. Eu, por exemplo, já até comentei com você algumas vezes. Eu tive alguns casos que eu consegui trabalhar com o cliente, mas é muito cultural nós, no brasileiro, trabalhar para o cliente. Então, eu Uhum. gostei muito quando você colocou esse termo, porque aí a gente começa a perceber, mas é imposição mesmo, né? De como você trabalha, tudo. É, até porque tem alunas que não gostam de trabalhar para o cliente e elas gostam da relação que se cria quando se trabalha com o cliente, onde há quase, eu não vou chamar de coaching porque nós não somos coaches, Sim, mas é uma relação de orientação, de acompanhamento, de suporte, né? O cliente é quem faz o trabalho junto com você. Então, ele que vai passar por todo aquele processo de experimentar, essa camiseta vai embora, tem 10 capas de iPhone aqui, eu já nem tenho mais esses telefones, eu preciso ficar com isso ou não. Toda essa relação com os nossos objetos, ela é testada nesse momento da experiência da organização. E eu é tive um quando caso aqui, Helena, que foi quando eu percebi mesmo. Depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu sempre estava trabalhando para o cliente, nessa coisa de fazer para ele e tal. E quando eu voltei dos Estados Unidos, por viver aí, eu percebi todo o dinamismo que é viver como uma americana, é, mas eu comecei a trabalhar por um casal de idosos. E perceber como estar ao meu lado e ver como eu faço fazia mais diferença do que eu fazer para ele. Porque tanto a senhora como o senhor depois vieram me mostrar o que eles tinham feito sozinhos, é, observando aquilo que eu tinha feito, e aquilo foi tão emocionante para mim, ó, chega até a me arrepiar só de falar, que realmente, então, eu fiz o meu e papel, que é é muito ensinar, né? emocionante para o cliente. Eles Ele ficam conseguiu me mostrar um muito. espaço que ela organizou a gaveta do banheiro, mas só É dela ter feito aquilo, quer dizer que a isso. essência foi passada e eu consegui transmitir o que é o conhecimento, as habilidades e as técnicas de organização. Isso é super legal, né? Exatamente, é. E para o cliente é uma grande conquista, porque eu sempre digo para vocês, o cliente não gosta de organizar, quem gosta de organizar é a gente. Então, Sim, para ele é uma nova habilidade que ele está aprendendo, é uma superação muitas vezes de uma dificuldade, né? E que nós estamos ensinando, e é a diferença entre você dar o peixe ou ensinar a pescar, né? sim. Helena, a Ellen está perguntando aqui exatamente assim: a questão é a questão de tempo, o horário ser trabalhado com o cliente, pois a maioria das vezes a pessoa não tem tempo e trabalha fora. Isso aqui a gente está falando um pouquinho da cultura brasileira, que o pessoal contrata a gente exatamente por não ter tempo de fazer. Comenta pra gente como você explica para as alunas essa parte de trabalhar com o cliente, e a gente está vendo agora o momento atual, que as pessoas estão em casa e estão tendo que fazer É, e não é, estão conseguindo. é. Comenta assim e relaciona com o que a gente está vivendo agora. A questão do não ter tempo de fazer, nós que trabalhamos com organização sabemos que não é nunca uma questão de tempo, é uma questão de prioridade, Sim. né? Uhum. Então, a mulher americana, ela não é menos ocupada que a mulher brasileira. Ela é, aliás, muito mais ocupada que a mulher brasileira, porque ela não tem a infraestrutura familiar nem
social, né? Porque no Brasil existe a faxineira, existe a cozinheira, Aí, existe todo babá, esse empregada, esquema. tudo isso, é. Então, a americana ela não tem nada disso. A americana ela sai de casa para trabalhar às 7 da manhã, ela deixa os filhos na escola mais cedo e ela vai direto para o trabalho. Quando ela chega em casa, as camas não estão feitas, a cozinha está do mesmo jeito que ela deixou do café da manhã de todo mundo. E então, É e- prioridade, é aquilo que você falou, né? É você só que querer fazer e aquilo ser importante, né? quando ela me contrata, a gente combina qual vai ser o horário. Que a senhora, eu, por exemplo, só trabalhava de 9 da manhã, eu deixava os meninos na escola, às 8 e pouquinho, e ia para o meu primeiro job. Eu trabalhava de 9 da manhã a 1 da tarde. Se a cliente não quisesse ou não pudesse, eu não era a organizadora para trabalhar com ela, né? Mas eu nunca tive uma cliente que disse eu não posso nesse horário. Por quê? Porque a gente trabalha em sessões de 3 a 4 horas. Isso é uma outra coisa diferente que É, vocês fazem aí, que aqui o pessoal trabalha o dia inteiro, por isso que eles salvam o tempo. Mas é possível oferecer exatamente esse trabalho. Uma sessão de 3 horas, não tem problema é. fazer isso aqui. Aqui a gente não faz, é exatamente esse o problema, né? Mas nós temos alunas no PPO que só trabalham nesse modelo e quando elas me Funciona. escutam, quando elas me escutam fazendo as lives, elas ficam, dá certo, gente, porque dá certo. É a forma como você vende o projeto, O né? pacote, né? A coisa, como é É, que você faz isso? Se se oferece, às vezes a pessoa fala assim, é exatamente você que eu preciso, porque eu não quero que alguém fique o dia inteiro na minha casa, eu quero apenas estar 3 horas ali para resolver um problema, uma questão só, É, passa a ter um e serviço tem a diferenciado. questão da endurance, né? A resistência do cliente, ele não aguenta fazer mais do que a gente, como eu disse, gosta de fazer isso, né? A gente está acostumado, vai ser punk hoje, eu vou passar o dia inteiro fazendo isso. O cliente, ele fica querendo fugir do lugar. Às vezes a gente está lá 3 horas só, quando dá 1 hora e meia, vou pegar um café, tá? Já volto. E aí Eu lembro que você a minha cliente parava tudo e falava assim: agora é a hora do meu café. Você vem... Ela me fazia parar também junto com ela para tomar o café, porque ela precisava repor as energias. Era muito engraçado. E se eu não tomasse Exato. o café com ela, ela ficava ofendida. Então eu tinha que seguir o ritmo. Então é exatamente isso. Você perceber que tipo de cliente você vai atender, porque esse é um perfil que eu adoro trabalhar. Então isso faz com que eu atraia mais esse perfil para mim de estar ali junto, de fazer junto, eu gosto disso, do que você que é mais prática, gosta só de pôr a mão na massa e não tem nem paciência, porque precisa ter uma paciência, precisa ter, né, uma resiliência toda para poder tratar o É um cliente outro dessa maneira. relacionamento, porque você está ali lado a lado com a pessoa, né? Você conta algum caso pra gente, Helena, de trabalhos assim, que você, qual foi a maior resistência que você encontrou? Porque aí já é normal trabalhar dessa maneira. Mas o que aconteceu, algum caso engraçado que aconteceu de trabalhar com o cliente? Você tem algum case aí diferente, alguma coisa Um assim? caso engraçado, Sim. mas em questão de resistência, eu já tive pessoas com resistência. É, O marido ter resistência com o processo, legal. né? E aí como você aborda isso? Eu já tive resistência de descartar coisas. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que eles moravam numa casa grande, mas o marido dela era dono de um prédio onde funcionava a empresa dele, Certo. uns 4 andares. E ele já não aguentava mais a tralha em casa, ele deu para ela o quarto andar do prédio e colocou assim uma cerca lá dentro, sabe? Nossa, aham. E para ela. E ela, então, ela queria guardar absolutamente todos os papeizinhos que os filhos tinham tocado, Nossa. todas as roupas que os filhos tinham vestido. Então, esse é o trabalho que a gente tem, porque se você vai trabalhar para o cliente, nesse caso, a única coisa que você vai conseguir fazer é encaixotar tudo, por idade, por faixa etária, sei lá, Sim. entendeu? Mas ao trabalhar com ela, nós conseguimos reduzir a quantidade, nós conseguimos que muitas coisas que estavam no depósito fossem jogadas fora, É, mas a é um parte de trabalho descarte, gradual. desapego, ela já é diferente tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Ela é difícil, tem profissionais aqui no Brasil que não fazem a parte do descarte. E eu acho que é o momento mais importante para o trabalho efetivamente acontecer. Como não faz o descarte? Não, é assim, deixa para que a pessoa faça o descarte e organiza mesmo, não trabalhe esse processo. Existe muito isso aqui. Então, assim, deixa para que a pessoa faça porque ela não quer
ter esse envolvimento afetivo. Tem muitas profissionais aqui que fazem assim, Helena. E é porque exatamente porque vai demorar tempo, vai gastar tempo esperando a pessoa ver. E vocês já têm isso muito absorvido no processo de vocês americanos, né? Aqui tem isso gente que é faz. Eu já coloco Isso é isso no meu parte processo. do processo de organização. Não existe organização Mas deixa o profissional descarte para o sem. cliente e não faz efetivamente junto, né? Mais ou menos assim que algumas fazem aqui. Acaba, não, você descarta o que você quer, deixa aqui separado, no dia seguinte eu venho e arrumo. Talvez isso seja a forma de você se colocar como o trabalho, né? Como é que você se impõe para o cliente, para ele poder ter essa vontade de fazer o descarte com você. Porque eu adoro essa parte. Eu acho que esse envolvimento emocional, de contar as histórias, de saber o que faz, Uhum, faz o meu trabalho isso. ter um futuro legal. Uhum, é. Aqui o pessoal estava comentando, eu gosto de trabalhar com uma funcionária. A gente tem que lembrar que lá nos Estados Unidos não tem funcionária, tá, gente? Não tem a empregada. Eu, Não. eu, eu quando fui morar nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fui fazer foi procurar produtos de limpeza para casa. Aí eu fui procurar um rodo, Helena. Eu não Não achei rodo existe! porque é a gente tem um mop, né? Tive que É. aprender. Lavei o banheiro, só que eu não sabia que não tinha ralo. Então, são pequenos detalhes que você percebe. Então, eu tive vários causos para contar quando eu tive a minha casa. Então, lá, como é que eu fui fazendo? Eu queria procurar um varal. Lá não tem varal, assim, para você colocar a roupa. Tinha secador e a lavadora. Então, cultura diferente. Existem lá. Então, lá, os americanos não têm empregado. Então, vocês têm que lembrar isso, porque a gente aqui atende muita gente que tem empregado. A maioria dos clientes que eu atendo, geralmente não tem uma empregada que fica todos os dias. Tem uma diarista a cada 15 dias, tal. É o tipo de público que eu, Kalinka, atendo. Então é mais fácil eu ter clientes para trabalhar com, a não ser para trabalhar para. Tem muitos que delegam para os funcionários e acaba delegando para a Uhum. gente também, né? É. Mas existe essa resistência. O pessoal está aqui comentando, funcionário a trabalhar. Gente, é questão de impor o seu tempo e seu horário. E aí vamos falar um pouquinho sobre a quarentena e o que isso tem a ver com o que o nosso tema está falando agora, gente. A gente está percebendo que agora está todo mundo em casa. E tem muitas profissionais que estão sem trabalho, exatamente porque não conseguem fazer isso que a gente falou, né? Trabalhar para o cliente, não trabalhar com o cliente, não para o cliente. A Helena Isso. deu esses dias uma aula sobre consultoria online, que foi muito legal, né? De como você atender isso. E tem muita resistência ainda nesse mercado aqui no Brasil de fazer essa consultoria. Por quê? Porque isso requer você trabalhar com o Com. cliente e não para. Então, fala um pouquinho disso pra gente, Helena. Sim. Bom, o trabalho de organização virtual, ele é um trabalho em que você funciona como um guia do processo de organização, onde o cliente identifica, te procura porque ele quer um espaço e existe toda uma mecânica, todo um processo para você então encaminhar esse cliente, trabalhar com o cliente, criar um relatório, como que você vai conseguir que o cliente organize e todos os aspectos, né, que hoje, por exemplo, eu fiz uma sessão de perguntas e respostas com as meninas e tá gravado, então depois você vê. Mas Legal. de forma que eu também percebi que há assim o que é sucesso no processo de organização, da forma que o modelo brasileiro acontece, é aquela entrega linda, divina. Na As obras forma perfeitas, a forma americana é lindo, divino também, mas é num outro compasso e com outro de outra forma, né? E já na organização virtual, o apego pelo conceito de sucesso tem que deixar de ir, porque quem organiza é o cliente, né? Sim. Então não é você que está organizando. Então, enfim, é um processo totalmente diferente. Eu achei interessante o que você falou. O conceito da organização do Segunda Nempo é transmitir esse conhecimento e fazer com o cliente. E na consultoria Isso. online é muito isso, né? Muito, Você dá a orientação e o resultado vai depender do que você conseguiu transmitir para efetivamente a pessoa fazer. Então, acho que essa resistência de muita gente nesse atendimento online é de saber transmitir essa mensagem, às vezes em segurança, de saber como fazer e tal. Então, passo a passo, gente, esse curso é maravilhoso. Quem quiser, depois conversa aí com a Helena para poder quebrar esses paradigmas de como fazer, né? De como fazer, de como ensinar a pessoa a fazer. Eu acho que isso é muito legal, né? Não é uma transferência, eu atendo assim, presencial, e é assim que eu vou atender online. Não, não é uma transferência, é um trabalho de um formato diferente, né? Mas, enfim. Legal. Então, gente, vocês têm alguma pergunta? Tem um boxzinho de pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta,
Eu tô vendo aqui, ó, o pessoal tá questionando. É culturas diferentes, por isso que eu quis trazer a Helena, porque ela tem toda. São 20 anos ela lá nos Estados Unidos. Eu morei 1 ano e meio lá, então eu vi como é que a cultura lá é diferente, sim. A gente tem várias coisas, a própria Marie Kondo, com o perfil dela, com as metodologias, e isso que é interessante, gente. A gente tem que aprender como outras culturas fazem, porque às vezes a gente fica fechadinho na caixa, né, Helena? Ah, totalmente. E aí E a gente acha até que todo vamos mundo tem que olhar fazer as assim. transformações sociais que estão acontecendo, né? Nós tivemos a mudança da lei da empregada doméstica, da PEC, nós estamos passando por uma pandemia, onde está todo mundo em casa sem empregada, né? Tendo que Quando fazer os serviços, né? tendo que fazer o serviço e essas pessoas, o seu cliente vai ser diferente. Ah, obrigada. O seu cliente vai ser diferente quando isso acabar, né? Então, é, é bom olhar para fora, para outras culturas que já estão vivendo o que vai inevitavelmente acontecer um dia no Brasil, porque a cultura vai mudar, né? As pessoas Quantas pessoas já vivem sem empregada? o que eu vejo, por exemplo, é que as pessoas estão ficando muito angustiadas de estar em casa exatamente por causa da bagunça, por causa de não terem processos, de não terem rotinas formadas, por dependerem muito de terceiros, seja empregada, seja diarista, babá, tudo isso. A Helena Isso. tem um livro, gente, ó, ela vai falar um pouquinho dele, que é exatamente isso, Vivendo Sem Empregada. Que o meu tá autografado, lindo, maravilhoso, ó. Mas é exatamente isso. A gente aqui tem muita cultura de ter empregada. E agora as pessoas estão passando pela pandemia e estão sem empregada, tendo que fazer todas as tarefas. Tem gente que não está dando conta do recado, exatamente porque não tem rotinas, não tem processos. Essas pessoas a gente pode auxiliar com uma consultoria online, né? A montar essa rotina para Isso, elas. com Olha aí as certeza. dicas, né? Montar, ajudar uma rotina, saber como separar. Aqui em casa, Helena, a gente fez uma separação. Meu marido trabalha home office já há muitos anos. Eu já estava nesse processo de trabalhar home office há muito tempo, né? Eu fazia os atendimentos presenciais, mas já estava quase migrando por causa da organização digital. Só que com a pandemia, minha filha tem que ficar em casa. Então, o período da tarde é inteirinho cuidando dela. E aí, meu expediente começa à noite. Então, eu tive que fazer algumas adaptações aqui, né? Então, é engraçado Aham. que a gente tem que se adaptar, mesmo com a minha casa toda com uma rotina. A gente separa as tarefas de casa. Eu tenho tinha uma diarista até de 15 em 15 dias. Mas eu e meu marido, a gente já divide as tarefas domésticas exatamente para não sobrecarregar ninguém. É, E aí, eu queria que você desse algumas dicas aí pra gente, como é que é o livro, o pessoal, quem quiser adquirir, o que quiser, para poder entender um pouquinho desse contexto. sim, é muito importante essa primeira parte, né, que você falou, que nós dividimos as tarefas, porque eu tenho essa frase que eu falei, na verdade, para uma amiga que veio morar aqui. Ela falou: "Nossa, eu não estou dando conta". Aí eu falo: "Mas você não tem que dar conta. Não dá para você viver sem empregada e a família inteira viver com a empregada que é você". Exatamente, Entendeu? né? Não dá para você querer viver no modelo brasileiro aqui nos Estados Unidos, né? Então, e foi daí que nasceu essa frase: se ninguém te ajudar, só você que vai viver sem Bem empregada, empregada, né? legal. Porque é a verdade, a gente acaba virando empregada da família se a gente não exige a participação de todo mundo, Isso seja né? do Isso marido, dos filhos, em qualquer pessoa que more na casa, porque todos moram na porque eu casa, vou né? falar outra, a gente chama de news flash. Se tá morando na casa e não tá ajudando, tá vivendo numa parte de luxo, gente. No hotel. Entendeu? Então, você não ganha de camareira, de cozinheira, de nada. Você não ganha para fazer esse trabalho. Então, não dá para alguém ficar é, Sendo assim, responsável por isso, né? A gente tem esse papel exato. Não feminino é aqui da cultura ajuda. de ter que cuidar dar conta de tudo, e não é assim. Não, não é. Existe uma falsa expectativa de que se ela me ama, ela vai cuidar de mim, né? Quem faz isso é a mãe, gente. Manda de volta para casa da mãe, ou então contrata terapia, entendeu? Se quer continuar casado. Mas não dá.
E porque isso que você falou, as pessoas não estão dando conta, elas não estão entendendo que não é para dar conta, porque não tem como fazer tudo sozinha, Ser distribuído, tem que ter todos né? envolvidos na família. Então, acho que isso está aproximando e tendo muita briga de casal exatamente por causa disso, né? Com essa É, pandemia. olha, o primeiro anúncio de empregada doméstica no Brasil nasceu no dia que foi assinada a libertação dos escravos. Esqueci a Lei Áurea, Sim. a proclamação, esqueci da palavra. No mesmo dia. Então, isso é uma perpetuação de um modelo escravocrata que não serve à sociedade. Essas pessoas, elas gostariam de ir trabalhar fazendo outras coisas, de ser personal organizer, de tudo. Elas têm os mesmos sonhos que a gente. Então, isso é uma questão de tempo. E a mulher dentro de casa, a gente tem que ensinar aos nossos filhos aquilo que a gente chama de habilidades de vida, né? Então, o que é uma habilidade de vida? É saber fazer sua cama, é saber lavar sua roupa, se servir do café da manhã, tirar a mesa, lavar a louça. Eu acho que isso é usual. Eu, por exemplo, eu morava com os meus pais. Isso já estava tão enraizado em mim. Eu sempre acordei, arrumei a cama, eu sempre tirei meu prato da mesa. Era uma coisa que já estava muito. Quando meu marido veio morar comigo e eu comecei a repartir, é engraçado, a minha sogra era a mãe sempre faz tudo por filho. Então, quando eu chego aqui, é ele que lava a louça. Eu falei, a função dele é lavar a louça. Então, meu marido, ele é super esperto. Ele comprou uma lava-louça, então, já que eu sou lava-louça, uma lava-louça, já resolvi o meu problema. Então é assim, a gente vê as coisas. Então, eu tenho as minhas tarefas, ele tem as dele, a gente vai fazendo. E isso não sobrecarrega ninguém, né, Helena? Isso que é o mais importante. É. Todo mundo consegue fazer as coisas, mas E também não tem que ter dá as raiva, funções. não dá ressentimento, fica todo mundo feliz, né? Se cada um fizer um pouquinho, não sobrecarrega ninguém, todo mundo consegue dar conta. Esses dias eu mandei uma foto para Helena da minha pequenininha, de 1 ano e 8 meses, Muito com uma fofa. vassourinha na mão. Uma Ela com uma chuca. vassourinha. E ela pega e fala que tá sujo, sujo. Aí ela vai limpando. E aí eu até publiquei esses dias, né? Publiquei no meus stories perguntando exatamente disso. O que as pessoas viam naquela imagem? Ela varrendo, se era responsabilidade ou se era. Acho que eu coloquei uma palavra forte, que eu tava me Abuso aproveitando dela. infantil. Então, você tava me aproveitando dela. Realmente as pessoas, pelo menos, acharam que teve pouquíssimas que falaram que eu estava abusando, mas a maioria viu naquela foto uma responsabilidade. Porque eu não exigi que ela fizesse. Ela pega a vassourinha e é natural dela, porque ela me vê fazendo. Quando você tem isso como exemplo, né? Isso Acho que tem isso também do modelo, né? Como a gente sempre contrata terceiros, eu digo, a gente no Brasil terceiriza a vida da gente, né? Tem sempre alguém cuidando de uma parte da nossa vida. E eu vivi isso. Quando eu saí do Brasil, eu não fazia absolutamente nada, 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 nada. Não sabia, gente, não sabia cozinhar, não sabia lavar, não sabia limpar, não tinha paciência com criança, entendeu? Era uma vida totalmente diferente. Mas os nossos filhos, se eles não veem a gente fazendo alguma coisa, aquilo não é parte do território deles. Aquilo é que nem o leão e a leoa, né? Os leõezinhos e a leoa. Se a mãe pula, eu pulo também. Se a mãe ataca, eu ataco, exemplo, né? Exemplo é tudo. Exato. Eu acho que eu, como minha mãe sempre foi uma coisa. Por exemplo, meus pais cozinhavam muito bem. Eu não cozinho nada, não fazia. Eles não me deixavam fazer as coisas, né? E aí, quando eu me vi na necessidade, isso que a gente está vivendo agora na pandemia, é uma necessidade. Então, muitas pessoas estão tendo que se virar e aprender. Eu tive que aprender a cozinhar, porque eu tive a pequena, aí não podia deixar ela sem comer, fui lá me virar e aprender a fazer papinha e aprender a cozinhar. Então, hoje eu faço trivial, uma coisa que eu não gosto de cozinhar, mas é uma coisa que você aprende, você vai fazendo. Se você Com faz, certeza. é aprendizado. Às vezes a gente só consegue aprender nesse momento de pânico. Agora ou é isso ou é nada. E é o que está acontecendo com muitas pessoas agora. Nunca organizaram, não fizeram. Talvez esse seja o momento delas aprenderem a fazer isso, né? Com Criar um certeza. cronograma da casa, um menu semanal para ajudar a Sim. você ter uma vida mais organizada dentro de casa. São coisas E essa que é eu uma já aplicava função. faz tempo, né? E essa é uma função assim que a personal organizer pode transferir para o cliente, ensinar para o cliente, né? Porque todas as nossas clientes estão agora em casa e precisando saber fazer,
né? Então, esse é o momento de você oferecer um serviço, um atendimento online para fazer coisas como essa, É, né? eu, Essas. eu falei para muitas personagens organizadas que me perguntam de conteúdo. Eu sempre divulgo, olha, eu tiro foto, eu fiz um vídeo também no meu canal falando, olha, eu uso o menu, ensinando como fazer isso. Então, É? assim, como é que eu faço? Aqui eu tenho um imãzinho de geladeira, eu coloco lá quais são as misturas, o prato principal de cada dia. Isso me facilita aí no mercado. A fazer uma vez por semana eu compro toda a mistura. Como eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de ficar horas na cozinha. É uma coisa que não para mim tem que ser funcional. Pegar, eu já faço arroz e feijão da semana inteira. Aí durante a semana só Isso. esquento, tal, para facilitar. Mas isso já era uma coisa que já veio enraizado, morei nos Estados Unidos. Então, para você ter uma noção, eu aprendi mesmo a cozinhar foi nos Estados Unidos. Eu não sabia fritar um bife. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei assim, ou eu vou viver de pizza e hambúrguer, ou eu vou ter que me virar nos 30. Aí comecei a ver vídeos no YouTube, aprendi a fazer, fiz pão, fiz brigadeiro, fiz torta de frango, tudo nos Estados Unidos. Foi muito engraçado. Exatamente. É. E hoje em dia tem tudo, né? No Dá YouTube. para aprender, dá para aprender. Respirou, o YouTube responde. O Então é Google isso que é responde. importante. Mas aí o pessoal, tem muitas aqui que questionam exatamente isso. Ah, se eu acho tudo no YouTube, será que ela vai comprar uma consultoria minha? A pessoa às vezes precisa desse respaldo de uma especialista Com falando, certeza. e especializada e falar exclusivo para você, ó. Como é que funciona a sua casa? É assim? Que vocês, porque não dá para a pessoa entrar no canal, ela não sabe o que as pessoas comem na casa. Então você pode fazer um menu personalizado, ajudar ela a montar o que vocês costumam comer na casa de vocês. Quem é que faz as compras? As compras são semanais, quinzenais? Como é que funciona aí para a gente poder montar isso para você, né? Isso. É isso mesmo. Aí o pessoal tá falando aqui do machismo, né? Que é essa coisa. Então vamos fora machismo. Não pode perpetuar essas coisas, né? Não, mas é muito legal. E ó, tem gente querendo saber como é que faz para comprar o livro. Tá, o livro ele é da editora Matrix e Matrix. no site da editora, se você encomendar, o frete é gratuito. Pelo menos Legal. essa é a informação que eu tinha. Então, olha que legal, gente. Quem quiser comprar, é época de quarentena, o pessoal tá querendo ler o livro, então, ó, muito legal. Eu, inclusive, fiz um vídeo lá no meu canal do YouTube recomendando o livro. Tem um vídeo Muito lá, depois eu te obrigada. mando, muito legal. Então, é importante também, ó. Aqui é um livro para falar exatamente disso, para você viver. Vivendo sem empregada é um tema legal para você aprender a fazer. Não quer dizer que a gente vai acabar com as empregadas do mundo, não, gente. Por enquanto é o processo. Eu não preconizo a vida sem empregada. eu não preconizo o fim da empregada doméstica. Eu acho que se você vai ter alguém fazendo tudo que você não gosta de fazer, você tem que pagá-la muito bem pago, entendeu? A gente vai começar a valorizar o trabalho. Agora Eu ouvi isso, né, de uma colega que me disse: eu estou tendo tanto trabalho que quando as minhas funcionárias voltarem, eu vou dar aumento para elas. Tá vendo? Olha que engraçado. E aí, ó, os homens que estão na live, meu primo tá aí na live também, tem que ajudar, tem que fazer todas as tarefas de casa. Não é ajuda. Exatamente, Se né? mora na casa, a casa te pertence. Como que você não sabe? Como que você não faz? Não é ajuda, é a tua casa. É a atuação. Se não é a parte, gente, a parte custa. Mas é o que o pessoal tá falando aqui. O pessoal começou a falar muito de machismo, de como é. A gente tem que mudar esse modelo exatamente porque a gente está numa sociedade super já atualizada e mostrar que na casa, quem mora, seja homem e mulher, sejam dois homens, sejam duas mulheres, todo mundo vai atuar no bem-estar da casa, de fazer ela funcionar, de fazer ela rodar. Tem uns que têm mais habilidades. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conversar com meu marido o que seria mais fácil para ele fazer. Porque também ocorre aquela coisa da exigência, né? Nós queremos ser perfeccionistas e o marido não vai fazer tão bem feito como a gente faz. E às vezes ninguém faz como a gente faz, né? Não delegam por causa disso. Então, o que é mais fácil para ele fazer, o que é mais fácil para mim, e a gente vai dosando, né? E uma outra coisa muito comum que eu vejo é: sim, vamos economizar o dinheiro, vamos dispensar a empregada. Mas aí a economia passa toda a ser responsável por uma pessoa na casa, né? Então, não. Se é para só você fazer, então tenha uma empregada, porque senão vai afetar o seu relacionamento. Você vai ficar com raiva, vai ter discussão, vai ter briga, né? E tem uma coisa, eu vou contar uma coisa pessoal daqui de casa. O Ed, agora na quarentena, está trabalhando menos. Quando a gente não estava na quarentena, ele saía às 6 da manhã, chegava às 6, 7 da noite. Eu não vou esperar que o Ed, às 6, 7 da noite, vá preparar um jantar. Então, eu preparava.
Só que ele cozinha muito melhor que eu, Ah, né? E eu falei, Ed, agora você quase não está trabalhando, então você assume a cozinha e eu fico com todo o resto. Só que ele certo. achou que era uma sugestão, né? E aí não rolou um jantar por um dia, eu chego na cozinha, e aí, o que que a gente vai comer? Ah, não tem, não preparei nada, esqueci. Então tá. Então hoje vai rolar um sanduba aqui. Fizemos em sanduíches, que aqui a gente faz aqueles sanduichões, né? E aí, então tá. E no dia seguinte, a mesma coisa. Eu falei, não, você não tá entendendo. Você tem que preparar o jantar, porque senão a gente não vai comer. Aí no terceiro dia tava lá. Você não pode fazer, entendeu? Se é a responsabilidade do outro, a gente não pode fazer. Então, aqui eu coloquei, eu tenho um cronogramazinho, quais são as minhas tarefas, quais são as dele, para lembrar. E tem os dias da semana que eu sugiro que Isso. ele faça, por exemplo, tirar o lixo, porque eu sei que acumula, então tal. Mas é aquilo que eu falei, às vezes, não é porque é a tarefa dele que eu vou deixar, se de repente o lixo tá cheio, ó, ele tá vendo que tá cheio, ele tem que tirar, mas a gente também criar essa responsabilidade dos dois fazerem as funções, porque senão um acaba afetando o outro. Eu faço a comida, ele lava a louça. Mas se ele não lavar a louça, eu não vou conseguir fazer o jantar, porque não tem louça limpa para fazer a comida. E por aí vai encadeando tudo isso, né? Isso. Isso é importante, é muito legal isso. E aí, essa parte de trabalhar organizar com o cliente, é você exatamente passar o que você sabe para que o cliente possa fazer sozinho. Então, essa época de pandemia está acontecendo muito disso, né? E essas consultorias de você ajudar realmente eles criarem esse Com certeza. cronograma, esse Com certeza. As processo. pessoas não sabem nem por onde começar. Imagina, uma pessoa que trabalha fora o dia inteiro. Ela não conhece a Às rotina vezes da não sabe nem casa. onde fica cada coisa da casa, né? Com certeza. Resolveu fazer alguma comida, onde ficam as panelas, né? Onde fica Isso. isso? É. Quantas Acontece, né? vezes você ouve uma funcionária dizer: sai da minha cozinha, fulana, para a dona da casa, sai da minha cozinha, né? Porque quem cozinha é a funcionária. Eu tinha uma cliente que eu atendi que eu tive que fazer uma gaveta das coisas da dona da casa, que não cozinhava, mas ela comprava muitas coisas. Abridor disso, tudo eletrônico, sabe? Só que quem cozinhava, a cozinheira que estava realmente lá, não usava aquele. Ela usava o abridor de lata normal, tal. Então eu fiz uma gaveta só para as coisas da dona da casa, porque cozinhava uma vez na vida, e uma gaveta para funcionária que usava todos os dias aqueles utensílios. Porque tinha essa coisa, né? Ela queria que tivesse lá tudo e tal. Tá bom, a gente vai ter a sua gavetinha, mas não vai ficar junto, porque isso atrapalhava a cozinheira, que estava cheio de eletrônicos, não sabia para que servia. Era um para abrir assim, o outro para abrir assado, um pulava assim. Ela, não, eu só queria um abridor de lata. Sim. Gente, vocês têm alguma pergunta? Olha lá, o pessoal tá falando, eu resolvi isso colocando etiqueta nos armários, que bom que o pessoal tá gostando. Inúmeros trabalhadores vão enviar professores no mês. Meu marido não fazia nada, agora faz. Isso é importante. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer aqui para Helena? Pode ou perguntar aqui nos comentários ou no box. A gente já falou aqui do livro dela, que é muito legal. Já falamos do curso que ela tem também, né? Sobre atendimento virtual para quem quiser. Tem a capacitação para profissionais de organização, que eu também já sou aluna do PPO. Deixa eu dar o link do curso de organização virtual. Tá. bit.ly PO virtual. Legal. bit.ly PO virtual. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. bit.ly barra PO. Barra PO underline ou hífen? PO virtual tudo junto? Tudo junto. Peraí, vamos ver aqui. Que esses dias que eu aprendi a como fixar o assunto da live, eu não sabia também. A gente vai aprendendo. Cada dia é coisa nova aqui também, né? Kalinka, como você não sabia? Você sabe tudo de mídia social, Kalinka. Sem nada, eu aprendo. Ó, uma das minhas primeiras referências foi você, né? Vamos lá. Acho que é isso, vê se tá certo. bit.ly.po virtual, é isso? O meu... Eu não vejo os comentários. Ah, não? Não. Mas qualquer coisa me manda depois. Aí a gente deixa lá nos links pro pessoal. Isso. Mas qualquer coisa, gente, procura a Helena. Ela é um amor de pessoa. A gente tem mais 15 minutinhos aqui pra gente bater esse papo. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essa coisa de trabalhar com o cliente, a gente já falou das culturas diferentes, mas que é possível fazer aqui no Brasil, principalmente nessa época de agora, porque a gente tem que pensar que trabalhar com o cliente é a gente ensinar o cliente a fazer. E isso traz muito mais retorno, às vezes, pra gente, do que a gente ter que ficar indo lá organizar toda vez. Porque tem muita gente que quer isso, né, Helena? A gente tem que ver também qual que é o seu perfil. Eu sempre pergunto, você quer
o que que você quer? Você quer ficar organizando, dobrando o resto da tua vida profissional? Então, esse é o seu modelo, né? Se Ó, você quer, fala. o pessoal está perguntando aqui sobre como fazer com que os filhos, adolescentes, ajudem. Você tem aí alguma dica? O pessoal está preocupado com os filhos. Como é que faz isso? A gente falou muito É, de ver se fazendo você e como faz. nunca, se você nunca pediu a uma criança, né, mesmo que seja adolescente. Eu tenho filhos de 17 anos de gêmeos e um de 14. Então eu sei, conheço bem essa praia. Se você nunca mostrou para essas crianças como fazer uma tarefa, a primeira coisa que você vai ter que fazer é dizer a partir de, aí você diz o dia, a limpeza do seu quarto e do seu banheiro são sua responsabilidade. Aqui em casa, meus filhos são responsáveis pelo quarto, pelo banheiro e pelas roupas deles. Eu não me envolvo com isso. Eu exijo, no entanto, agora que a gente está em quarentena, que seja às terças-feiras de manhã, porque é o dia que eu teria uma funcionária, uma faxineira para vir aqui às terças de manhã. Então, eu mantive o dia da faxina da casa para não complicar. Então eu digo, olha, vocês têm o quarto, o banheiro e a roupa de vocês tem que estar tudo pronto até meio-dia de terça-feira. Se eles vão fazer às 6 da manhã ou às 11 da manhã, é problema deles, Sim. tá? Mas É questão antes de de... conversar. E é também você É, criar essa responsabilidade. É responsabilidade, gente. A gente não tá mandando. É aquilo que a Helena falou. Eles fazem parte da casa. E se eles não aprenderem desde a infância, desde a adolescência, eles vão ser aqueles futuros homens que são machistas e não fazem nada em casa. Eles têm que aprender desde cedo a fazer, no caso dos homens, das mulheres, a ter essa responsabilidade de também delegar tarefas, eu sempre digo fazer isso, isso. gente, eu sempre digo isso para eles. Olha, eu quero que as minhas noras me adorem, viu? Quem não vai te adorar? Todo mundo vai te adorar. Eu quero que elas me adorem. Vocês não vão montar nas costas das minhas noras, né? Então, a primeira coisa é você estabelecer, olha, isso aqui é a realidade, você vai cuidar a partir de agora do seu banheiro, do seu quarto, da sua roupa. E aí você vai então mostrar o que significa cuidar do seu banheiro, limpar o seu banheiro. Aí você vai mostrar, tem esponja para isso. Aí você mostra todo o processo. A gente começa Ensina, né? O que você falou de transmitir isso. conhecimento é você transmitir o É. próprio conhecimento em casa Ó, também. tem o limpa-vidro, tem o papel, você vai limpar os espelhos. Ó, tem essa esponjinha para limpar a bancada com esse produto aqui. E agora você vai botar o spray aqui no seu box, e você vai esperar, você agora vai limpar a privada, e assim por diante. Isso significa mostrar o que é o limpar. E aí no quarto é a mesma coisa. E aí, às vezes, eu recebo de volta umas respostas. É o meu quarto. Eu não quero limpar, eu não me importo que fique sujo. Eu falo, o dia que você tiver a sua casa, você pode ficar com ela pig pen, entendeu? Chiqueirinho. Aqui em casa vai ficar limpo. Então, vai limpar. Não aceite uma resposta que é diferente do que você quer. Tenha certeza que você está ensinando a coisa certa, né? Porque é uma habilidade de vida e que pode servir a essa criança no futuro, né? Ó, a Débora está perguntando que o método da Marie Kondo não se adapta muito aqui ao Brasil. Aí aos Estados Unidos, que você tem a falar sobre... Porque ela é uma japonesa, uma cultura diferente também, assim como no Brasil e nos Estados Unidos. O que você tem a falar sobre o método pra gente? Olha, gente, eu nunca li o livro. Eu acho que ela tem o método dela. Quem gosta de botar a casa abaixo, fazer tudo de uma vez, ótimo. Eu ia surtar, entendeu? Então, cada um trabalha do jeito que gosta. É isso que você falou, né? Aqui é que as pessoas, às vezes, querem ser cópias fiéis das pessoas que estão aprendendo. Não, você tem que pegar o melhor da essência e criar a sua metodologia. A Helena fez isso com tudo que ela aprendeu, eu fiz assim com tudo que eu aprendi. Eu tive várias professoras diferentes e eu fui adaptando a minha metodologia de trabalho. Então, hoje eu ofereço para o meu cliente o meu método, o método Kalinka. Kalinka organiza a minha vida do jeito que eu faço, como eu trabalho, qual é a essência, o passo a passo. Então, é muito disso. A Marie tem as técnicas dela, muito do que tem no livro. E, gente, quem gosta de Marie Kondo, ama Marie Kondo, entendeu? E quer trabalhar daquele jeito, quem se organiza daquele jeito. É que nem você. Eu amo massa, posso comer massa todo dia, né? Tem gente que não suporta massa e vai querer comer, sei lá, salada.
entendeu? Então, tem gosto para tudo. Eu não gosto dessas... é, do chicote, entendeu? Ah, Marie Kondo é horrível. Não, tem uma galera lá que adora ela, tá lá comprando todos os livros, Eu entende? fiz uma resenha, eu tenho uma resenha. Se você não quiser ler o livro, já que você não leu, lê a minha resenha. Uma resenha escrita assim, é a resenha do livro sobre a ótica de uma organizadora profissional. Porque eu falo que muita coisa que ela fala lá, as pessoas falaram, nossa, é novidade. E nós já aplicávamos há anos algumas das coisas que acontecem lá. É, E o pessoal achou que era tudo novo, tudo. Aí tem algumas tem coisas lá que muito marketing, muito eu bem acho que é muito feito. radical para a cultura brasileira, tirar tudo, o negócio. Mas algumas coisas podem ser absorvidas de maneira positiva e o que você não gostar, pronto. Não gosta, não gosta. Então É, é de cada um absorver mesmo esse conteúdo, né? Lá é é, bem legal porque é bem polêmica essa minha resenha. Porque eu dou pela minha ótica de organizadora profissional falando do livro. É muito engraçado, o pessoal eu vou curtiu olhar. ali. É bem legal, é bem legal. Mas é interessante, é culturas diferentes. É como a gente falou. A Helena está aqui falando de toda a como funciona lá nos Estados Unidos. Tem coisas que podem funcionar aqui, a gente pode trazer para nossa Eu realidade. certamente você aqui vai encontrar colegas que trabalham com o método Marie Kondo, que são certificadas e que devem ter sua clientela. Eu não fico olhando na praia delas. Assim, não é a minha, entendeu? Não, são metodologias que vão sendo aprendidas e a gente vai É, vendo o que cada um faz, da maneira que faz. É que deu um boom tão grande e foi bom, porque as pessoas começaram a ver a organização, né? acordou exatamente, deu um pulo. De repente, o mundo inteiro estava falando de De organização. organização. E é muito engraçado. Eu falo, sou personal organizer. Ah, eu já li o livro A Mágica da Arrumação. Tá. Tá bom, legal. Porque é uma referência. Ah, eu Exato, assisto Santa Ajuda. Ah, legal. Então, assim. E aí você tem isso, que falar, tá, ó, meu trabalho funciona assim, tem algumas referências aqui e tal, pra você poder. Você isso, tem que saber transmitir como você trabalha. Então, assim, tem muitas profissionais que usam metodologia, tem outras que não usam metodologias. Então, cada um faz o atendimento. Por isso que. E o cliente é um único, né? É personalizado, como diz o Edione isso. aí, né? Personalizado. Então, não vai ser nunca. Por isso que quando eu falo assim, até na visita técnica, quando vou fazer a visita técnica, eu tenho quase 95% de chance que eu vou fechar. Porque eu já conversei com a pessoa no telefone, já fiz toda uma conversa antecipada para ir lá realmente ver e sondei para ver se era realmente aquilo que ela queria. E tem gente que fala assim, mas eu vou e nunca fecho. Ela vai ter empatia por você. Você pode ir lá e falar tudo, mas ela não gostou de você, ela não vai te contratar. É. Então, o modo como se ela se identificou com o seu perfil e aí ela viu que você pode ajudar, eu fui já numa pessoa que falou assim, ó, eu não sei quanto você vai cobrar, mas eu quero você na minha casa. Aí eu falei, que maravilha, ela gostou de mim, ela foi com a minha cara, então tá bom, é isso que a gente tem que pensar, né? Sempre nisso. Isso. Ó, o pessoal tá perguntando de novo no livro, ó. O livro é da editora Matrix, lá no site. Eles têm frete grátis. Então, quem quiser, ó, editora Matrix. Não sei se tá dando aí, ao contrário, Vivendo tá dando no Tá ao inverso. contrário, É live, acontece assim. Mas o Vivendo Sem Empregada, tá, gente? Quem quiser. O pessoal tá perguntando se tem na Amazon. Enviei o link da Amazon pra gente Tem colocar o na link. Amazon. Legal. Nos Estados Unidos, a organização varia de estado para estado? Perguntaram aqui. Não. Ela é bem uniforme. De uma maneira geral, nós trabalhamos dentro do mesmo sistema, onde há uma consulta telefônica, a gente então marca, a gente vai fazer uma consulta de levantamento e aí inicia todo o processo de organização, sempre dentro do conceito que o cliente está com a gente. Nós trabalhamos em sessões, então eu tenho colegas que trabalham um cliente de manhã, um cliente de tarde, dá 10 clientes por semana, né? Legal. Tem toda essa parte. Ó, a gente tá nos 5 minutinhos finais da live. Ok. O pessoal tá perguntando aí, vamos ver se tem mais. O pessoal, estão falando que amam a gente. Obrigada, gente. Muito Obrigada. obrigada. Tô adorando. Tem um monte de gente aqui que tá falando que tá lendo o livro. O pessoal tá perguntando quem não tem autógrafo. Quando a Helena vier pro Brasil, quando acabar tudo isso e vier pro Brasil, ela vai fazer uma Gente, sessão de autógrafos saudades. pra todo mundo. Ó lá. Então é isso, ó. Vamos ver se a gente não pulou nada. É isso. O pessoal tá falando da série do Netflix, da adaptação. Vamos ver se tem alguma pergunta que ficou pendente aqui. Para a Helena dar os últimos recadinhos dela, para a gente finalizar. Ó, todo mundo falando, adoro vocês. Obrigado, gente. Obrigada. As duas aqui numa live é muito legal, né? Espero que você escreveu. Ó, o pessoal vai ler a minha resenha lá no blog. Legal. Isso. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhuma mensagem aqui. Não tem mais uma pergunta. Então a gente vai começar aí caminhando para o final da live. Minutos. Porque daqui a pouco
cai com a gente, né? Eu queria que Isso. você desse aí os recados finais. Tá? Muito Depois obrigada. a live eu vou deixar lá no meu YouTube. Então, quem não assistiu e não for assistir a reprise nessas 24 horas que eu vou deixar, assiste lá depois no canal do YouTube, tá bom? Essa live maravilhosa. Obrigada, Helena. Obrigada a Foi um você pelo prazer. convite. E aproveito então para convidar todos para vir para a semana que vem. Tem uma série de 5 aulas gratuitas. Como iniciar o seu negócio, 5 passos essenciais para você criar o seu negócio de organização. Eu fiquei pensando o que eu posso oferecer nesse momento que pode contribuir aí para todo mundo dar uma sacudida nos seus negócios ou finalmente começar, né? Então, vamos ver semana que vem. O pessoal tá falando pra gente tirar as mensagens para fazer uma foto. Vamos fazer uma foto, gente? Vamos. Era do print. 1, 2, 3. Quem tirou, tirou. Marca a gente lá nas redes sociais. Eu vou colocar os comentários de volta aqui. Aí, voltou. Obrigado por todo mundo que esteve presente na live, gente. A gente ficou muito feliz. Teve uma audiência muito boa aí. Você é de uma eficiência. Por quê? Toda organizada. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que mandar. O pessoal acha que a gente chega assim na live e sai falando, que a gente não tem um script, que a gente não tem um roteiro, que a gente não sabe o que a gente vai falar. E com esse número enorme de lives, gente, eu lembro da época que eu fazia Periscope, lembra? Lembro. Nunca decolei naquele Periscope. Então, eu tô usando a mesma técnica que eu usava no Periscope, aquele mesmo checklist que eu usava naquela época para fazer as lives, de interagir, porque foi a primeira transmissão, né? Foi ali foi mesmo. O stream foi lá. E aí, pessoal, lá. Obrigado, gente. Muito obrigado. Um beijo, uma boa noite para todos. O pessoal tirou foto e marca a gente lá, fala que vocês assistiram a live, tá bom? E compartilha com o pessoal que não assistiu. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Super beijo. Beijo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!